Vocês estão bem? Olá, eu sou a Cibele e esse é um espaço onde eu compartilho as minhas experiências fazendo coisas que me divertem. No momento eu tenho me achegado mais à pintura guache. Hoje eu vou tentar reproduzir uma pintura linda de um barquinho no mar, inspirada no estilo de Van Gogh. Eu vi essa ideia no canal da Artateri e achei maravilhosa. Então resolvi tentar fazer por aqui também e, claro, vou mostrar todo o processo para vocês. Como toda pessoa que está começando, eu tenho buscado muitas referências, e a estética do Van Gogh sempre me encantou. Aquele movimento nas pinceladas, as cores vibrantes, o estilo expressivo. Então, quando eu vi a pintura do barquinho, bateu aquela vontade de tentar. Vocês já tentaram algo nesse estilo? Deixem aí nos comentários. Um desafio que tem me acompanhado até agora é acertar na consistência da tinta. Sério, tem hora que ela fica tão aguada que parece uma aquarela. E outros dias fica tão grossa que parece massa corrida. As cores também têm vida própria. Por exemplo, o amarelo é bem mais translúcido. Se eu passo ele por cima das outras cores, ele quase desaparece. Já o ciano, ele cobre bem melhor, e o magenta é intermediário. Às vezes eu esqueço disso, troco a ordem das cores, e aí as cores não aparecem como eu queria. Mas faz parte, né? Outra coisa que eu vivo esquecendo é que eu não posso ficar encostando a minha mão, meu braço, ou até a minha roupa, onde ainda não secou. Eu acabo virando parte da pintura. Falando sobre aprendizado, achei que comprar pincéis mais finos ia resolver os meus problemas com detalhes, mas não foi bem assim.
Eu ainda estou aprendendo a controlar a pressão na mão. Às vezes o traço começa fino e aí fica grosso. Eu acho que com o tempo e mais prática, esse controle vem naturalmente. Uma coisa curiosa é que quanto mais eu vejo o que a galera tá fazendo por aí, mais ideias surgem. Eu já vi gente misturando guache com aquarela, com cerâmica. Eu já vi sketch urbano com guache e com aquarela. Parece que as possibilidades são infinitas. Tem um artista, por exemplo, que faz um caderno de sketch urbano para cada viagem que ele faz. É desenho e aquarela. Ele tem uma estante só com esses cadernos. Eu achei isso tão singular, uma forma tão única de registrar as memórias e os cenários que marcaram. Tem muito mais valor do que guardar fotos num álbum, por exemplo. Para mim pareceu muito único. Acho que vale reforçar que esse canal aqui também faz parte da minha redescoberta criativa. Eu nunca tive contato com a edição de vídeos ou criação de conteúdo, então está sendo uma jornada bem diferente. Antes, a minha vida girava só em torno de estudo e trabalho. Agora, eu tenho me permitido experimentar, criar, errar e aprender. Mas esse não é um processo que vem no automático, nem de um dia para o outro.
É muito difícil você mudar a sua mente que está programada para sempre entregar a coisa certa, do jeito certo e dentro do prazo, para ela entender que você pode errar, que está tudo bem ter que refazer, que está tudo bem se não ficar perfeito, que você não precisa entregar isso em um prazo específico. É muito difícil mudar a programação na sua cabeça, sabe? Então, todo esse processo de aprendizado tem sido até certo ponto libertador.
pintura, esse desenho do barquinho me deixou mais confiante. Como a referência mostrava o passo a passo, eu consegui acompanhar com mais tranquilidade e levei cerca de 1 hora para finalizar. No desenho da casinha de pássaros, por exemplo, eu levei quase 1 mês. E ainda me senti insegura em várias partes. Em vários momentos bati o medo de errar e estragar o material e desperdiçar meu tempo. E aí até eu voltar a minha mente para o que realmente importava, que era eu estar bem com aquilo, e eu estar feliz, e o que aquilo estava me proporcionando, nossa, isso levava muito tempo. Mas eu fui tentando estabelecer o hábito de fazer um pouquinho todo dia, de pintar nem que fosse uma coisinha pequena, mesmo um pouquinho. Isso está começando a me fazer sentir mais segura com todo o processo e a fazer a minha cabeça entender que está tudo bem e que faz parte do processo. O processo tem ficado mais fluido com isso e a experiência também. Eu tive um pouco de dificuldade com o barquinho em si. Ainda fico meio perdida nos volumes, nos detalhes, mas eu adorei como o mar ficou. Os tons, a textura, ficaram bem perto do jeitinho que eu imaginei no começo. Esse foi o resultado final da pintura. O que vocês acharam? Obrigada por acompanhar até aqui. Eu estou super animada com as próximas pinturas e com os próximos projetos. Tem bastante coisa nova vindo por aí. Eu espero ver vocês por aqui também. Se curtir esse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve para acompanhar essa jornada junto comigo e para participar dela ou criar a sua própria jornada. É isso, até a próxima e fiquem bem.